Graça e a paz, sou o reverendo Dr. Emmanuel Costa, aqui da cidade de Macapá. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que chama-se Páscoa. Páscoa, hoje eu vou falar um pouco de Páscoa, amanhã eu falarei mais um pouquinho, e baseado no capítulo de número 12 do livro de Êxodo, ao livro em que foi registrado a libertação do povo de Israel e a primeira Páscoa concedida por Deus ao povo de Deus. Está escrito assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Estavam na escravidão. Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, é o primeiro mês do ano. Este vos será o primeiro mês desse ano. Versículo 2. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, ao 10º mês, ao dia 10 do primeiro mês, ao dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia, até o dia 14 do primeiro mês do ano, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará pela parte da tarde. Tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas o comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com as fresuras, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados nas mãos, e comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Muito bem, então vamos dar o início. Você pode avisar os seus colegas aí que doutor, professor de teologia, Dr. Emmanuel Costa, vai falar sobre Páscoa. Eu sou formado na área de teologia, de filosofia, pós-graduado em magistério superior e formado também na ciência das religiões. Pastor há 31 anos. Então vamos lá. Páscoa. Morte ou libertação? Não vou fazer uma pregação, vou estar aqui conversando com você normalmente. A referência que eu li para você, eu li até um certo versículo, mas está no capítulo 12 do livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 51. Na mesma noite da morte para os egípcios, foi a noite da libertação para os hebreus. Para uns, ou para os egípcios, o juízo. Para os judeus, a salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi o sangue do Cordeiro espargido na porta da casa de cada judeu, segundo a ordem de Deus dada pelo seu servo profeta Moisés e o seu sacerdote Arão.
Então vemos aqui, Israel estava debaixo do chicote e do carrasco. Estava 430 anos cativo na terra do Egito. 430 anos escravo, numa terra em que não tinha seu quinhão de terra, não tinha direito de fazer suas festas nupciais e nem tampouco noivado ou casamento. Veja bem, nessa circunstância que Israel estava, debaixo do chicote e do carrasco, não apenas com as costas debaixo do açoites, mas também com os pés no barro e as mãos calejadas do trabalho. Eram 430 anos de amargura, de escravidão, de sofrimento, de tantas agruras, não só para os pais, para as esposas e filhos e sua geração que vinham no vindouro. 430 anos não é uma geração, são várias gerações. Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo e envia o seu mensageiro com uma mensagem expressa a Faraó: deixa o meu povo ir. Essa palavra é forte e zunia como impacto, como um terremoto no coração do Faraó. Faraó endureceu o coração e oprimiu ainda mais o povo de Deus. Deus enviou dos céus 10 pragas e exerceu juízo sobre todos os deuses do Egito. Quebrou o orgulho de Faraó, fez abalar as pirâmides milenares e tirou o seu povo do cativeiro com mãos fortes e poderosas. O golpe final de Deus foi a matança dos primogênitos de todos os monarcas, de todos os seus súditos, de todos os animais estavam morrendo. Aquela era a 10ª praga. O único meio de salvar-se daquele dilúvio de sangue e de juízo era o sangue do Cordeiro. Não tinha outro antídoto, não tinha outro lenitílio, não tinha outro remédio para livrar os egípcios da morte. Os judeus estavam ilesos porque tinha sangue nos seus portais. O sangue dizia: não precisa mais ninguém morrer aqui, não precisa nenhum primogênito morrer, porque o Cordeiro já morreu para salvar esta família. Aquela era uma praga que Deus descera sobre a terra do Egito. Não havia outro meio de livramento. A morte visitaria o palácio, a morte visitaria as chupanas, visitaria os pobres, os velhos, as crianças. O anjo do juízo passaria à meia-noite. Onde encontrasse o sangue, nas portas, é claro que ele passaria por cima, mas onde não visse o sangue, o primogênito morreria automaticamente. Como se saberia que o primogênito daquela casa teria sido morto? Os gritos frenéticos, desesperados dos pais, seus filhos morrendo de uma hora para outra, porque o anjo da morte entrava nas suas casas desprotegidas e automaticamente o luto entrava também. Entrava a dor, entrava o choro, as lágrimas. E assim foi na terra do Egito. A Páscoa foi o dia da independência de Israel. A Páscoa foi o dia da independência de Israel. A noite de terror dos egípcios foi a noite de libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou 6 milhões.
Oh, 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Foi a mão que resgatou. A Páscoa não apenas trouxe a unidade para Israel, mas trouxe salvação para os seus filhos. Trouxe a unidade para a nação, para um povo que não era nação, para famílias, 2 milhões de pessoas que não tinham nação, não tinham pátria, não tinham código, não tinham leis. Agora sai como pessoas que eram pedreiros, construtores de pirâmides, feitores de tijolos, escravos e escravas, saem do Egito para encontrar o Senhor, vão em caminhos ermos, mas o Senhor estava guiando salvação para os seus filhos e unidade para Israel, mas também libertação do cativeiro. Deus libertou eles do cativeiro. Israel se tornou livre para servir a Deus. Quando nós somos livres para servir a Deus, em consequência, a liberdade, vence a prosperidade. Foi o que aconteceu com Israel. Qual é a mensagem da Páscoa? A Páscoa marca um novo começo do povo de Deus. Versículo de número 1 e o verso 3 do capítulo 12 do Êxodo, em que lemos: um novo calendário, uma nova vida. O capítulo 12 do Êxodo é talvez o mais solene e o mais importante de todo o Velho Testamento. Ele registra a instituição da Páscoa. O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário. Este mês vos será o principal mês, o principal dos meses. Por que seria o principal dos meses? Porque marcaria a libertação do povo de Deus. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali, deixaram de ser escravos do Egito para serem peregrinos na direção da terra prometida. A Páscoa era o memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida de liberdade. O mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Mas a conversão não é o fim da vida, é o fim da escravidão e o começo da liberdade, vivendo em liberdade com Deus. Ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar como um ser livre rumo à Canaã celestial. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Glória a Jesus. Até então, Israel não era uma nação, mas agora, livre, remidos, esse povo torna-se o povo separado de Deus. A Páscoa mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada e um novo destino. Agora não são mais escravos, passam a ser uma nação constituída por Deus. No Pisga do Monte Sinai, Deus estabelece o decálogo para que pudesse reger a nação de Israel. A Páscoa revela o projeto de Deus da redenção da família. Repito que a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Versículo 3 e 4 do capítulo 12 do Êxodo. A família está no centro do projeto de Deus. A família precisa celebrar a Páscoa junto. A família precisa toda estar debaixo do sangue do Cordeiro. A família toda precisava se alimentar do Cordeiro. Hoje,
a Igreja Católica prega que comer o cordeiro, carne, é pecado, é como se estivesse comendo a carne do Messias. E Jesus disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Quando os pagãos estão vetando a oportunidade de se comer a carne do cordeiro, toda a família precisava se alimentar do cordeiro. Não era comido peixe, não era comido chocolate, não era comido ovo de chocolate, não, senhores. Não era comido coelho, que simboliza, o coelho para a Igreja Católica simboliza a proliferação rápida de uma geração. Não era. Era comido a carne do cordeiro. A família toda precisava celebrar este memorial nas suas gerações futuras. Verso 14 do capítulo 12. A família toda precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. Nós estamos vivendo em épocas paganizadas, épocas em que a Páscoa é mudado. A carne do cordeiro e ervas amargas, pão sem fermento, são trocados por chocolate, ovo de Páscoa, coelhos e etc. Nós estamos vivendo uma época paganizada, diabólica, que tem afastado o legado de Deus das nossas famílias. Precisamos ter coragem, precisamos estar abalizados nas Escrituras para falar a verdade ao povo, porque o Evangelho não muda. O que tem que mudar é a nossa vida. O Evangelho é a palavra de Deus e permanece inerrante, infalível. Ela é a palavra de Deus. A família toda precisa ter compromisso de ensinar os seus filhos sobre o significado da Páscoa. A família toda obedeceu essa ordenança divina. A salvação da família exige diligência dos pais. O que os pais estão fazendo nos dias de hoje? Comprando o que os filhos pedem, em vez de ensinar o legado que Deus deixou na Bíblia Sagrada, para que nós possamos ensinar o povo de Deus. E até pastores estão tirando da Bíblia e colocando coisa que não está na Bíblia para agradar o povo que está se congregando com ele. Poderiam os pais deixarem seus primogênitos fora de casa naquela noite de juízo? Jamais. Nenhum pai judeu que se prezou e colocou o sangue e obedeceu a palavra do seu líder, o profeta Moisés, ele fechou a sua casa, juntou a sua família e matou o cordeiro, comeu com ervas amargas e pão sem fermentos, assados do fogo e nada cozido nem cru. Veja bem, poderiam os pais negligenciar a ordem de Deus para sacrificar o cordeiro? Jamais, né? E passar o sangue nas vergas das portas? Hoje é vergonhoso ter a marca do sangue do cordeiro. Passa lá para trás. Passa lá atrás, que ninguém quer saber de sangue de cordeiro na vida de ninguém. É claro que hoje nós não vivemos mais os marcos da antiguidade. Tudo aquilo era sombra da perfeição que viria. Era sombra do que ia se realizar na pessoa de Jesus Cristo. Não é mais a casa que é caiada com sangue, nem ungida com óleo, mas a nossa casa espiritual. O templo de Deus somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que é justamente os templos construídos por nós. Mas Deus habita no templo que Ele fez, o nosso coração. E Paulo escreve isso: não sabeis que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo, e Ele habita em vós, e não sois de vós mesmos, porque foste comprado por alto preço. Veja bem, essa casa agora tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus já me libertou da lei do pecado e da morte. Eu não tenho mais nenhuma maldição, eu fui perdoado, eu tenho sangue na minha casa espiritual, que é a minha vida. A salvação da família exige confiança plena na palavra de Deus. Imaginem se um pai dissesse: nós não cremos nessa religião que exige derramamento de sangue, não vamos matar o cordeiro, não vamos sujar nossas casas com sangue, não acreditamos nessa superstição. Se assim tivessem feito, enfrentariam o inevitável juízo de Deus. Mas o que vamos entender? Deus fez exatamente o que avisou, como avisou e quando avisou. Os homens estão achando que Deus e que Cristo, que foi estabelecido juiz dos vivos e dos mortos, não vai prestar conta com os homens. Deus vai prestar conta e Cristo vai prestar conta com cada um e vai cumprir cabalmente, sim, assim como ele avisou. Como ele avisou, quando ele avisou, o juízo vai chegar sobre as pessoas. Quem creu foi salvo, quem não creu foi condenado. Imagine se um pai dissesse: não queremos que o sangue seja passado de frente da casa, vamos passar lá para trás, ou por dentro da casa onde ninguém possa ver. Não quero que minha casa seja diferente das casas dos egípcios. Veja bem, se assim fizessem, aquela casa teria sido visitada pelo anjo do juízo e mataria os primogênitos daquela casa que estava em incredulidade. Aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus Cristo, não podem ser salvos pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A comunhão das famílias forma a grande congregação do povo de Deus. Verso 3 a 6 do capítulo 12 de Êxodo. Embora havia muitas famílias, era apenas uma congregação. Você está me entendendo? Haviam 2 milhões de pessoas, muitas famílias, mas eram apenas uma congregação. Saíram como uma congregação. Versículo de número 3 a 6 do capítulo 12 do Êxodo. Deus estabeleceu a eles como congregação ao sair do Egito, mas está diante do pisga do Monte Sinai. Deus o constituiu uma nação. Isso que é bonito na história bíblica, nós entendermos, não aumentar e nem diminuir. Veja bem, quando nós reunimos, Deus nos vê individualmente como a parte do corpo da igreja. Nós somos membros uns dos outros. O que faz ou o que fez de Israel uma nação, uma congregação, um povo, foi o sangue do Cordeiro. O que fez, volto a repetir, o que fez Israel uma nação, uma congregação, um povo, foi o sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Nosso vínculo não é a romaria, nosso vínculo não é o sinal da cruz, o nosso vínculo não é a oração pelos mortos, nosso vínculo não é as indulgências, o nosso vínculo é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Veja bem, que esta palavra eu termino aqui, lançando para você amanhã, esse mesmo horário, estaremos aqui dando continuidade, onde eu vou falar, a Páscoa mostra Deus, que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Amanhã estarei falando sobre a continuidade, parte 2 dessa palavra.
e eu quero orar por você. Bendito Espírito Santo, abençoa esta família que está comendo a Páscoa hoje, que não está sendo levado pelo paganismo, pela idolatria, pelo pecado da desobediência às Escrituras sagradas, que é a tua palavra, Pai, mas tem ensinado e deixado legado para uma geração que vem após a nossa geração. Salva, cura, batiza no Espírito Santo e prepara para o arrebatamento em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe.